Boa noite a todos. É com grande alegria e reflexão que estamos aqui hoje para discutirmos um tema essencial para o entendimento da mensagem de Jesus Cristo e do papel que ele desempenhou na história da humanidade. O cumprimento da lei de Deus, externado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo é chamado de Não Vim Destruir a Lei. Muitas vezes, quando pensamos em Cristo, imaginamos um homem que veio para romper as tradições, né, e as leis que haviam sido estabelecidas antes dele. Mas isso não é verdade. Cristo não veio destruir a lei de Deus, mas veio cumpri-la, né, e dar um novo sentido, desenvolvê-la. De certa forma, adaptar essas leis ao grau de entendimento de evolução dos homens daquele tempo e, por que não dizer, né, os homens do nosso tempo, como nós mesmos, né? Quando ele fala sobre o cumprimento da lei, ele está se referindo a algo muito mais profundo do que simplesmente a observância das regras externas, né? Cristo procurou expandir o verdadeiro significado das leis, levando para um nível de compreensão mais prática e mais elevada, mais puro. Tá? A lei de Deus, ela já existia, tá? E geralmente a gente fica imaginando que lei que era essa, né? Podemos dizer que era os 10 mandamentos, mas essas leis trazidas por Moisés, elas eram ou mal interpretadas ou distorcidas, né? E precisava ser compreendida em sua totalidade. E foi nesse sentido que Cristo acabou protagonizando, né? Quando ele diz que não veio destruir a lei, tá? E sim dar, na verdade, cumprimento a ela. E o que acabou acontecendo, tá? Cristo nos ensina a base da lei de Deus, ela se encontra em dois princípios fundamentais. O primeiro princípio, o amor a Deus, né? E o segundo, o amor ao próximo. E nisso ele resume todas as leis e os ensinamentos dos profetas de forma mais simples, entretanto também mais profunda, na frase amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tá? Com essas palavras, ele mostra que a verdadeira observância da lei ela não depende de rituais ou práticas exteriores, tá? Mas de uma transformação interior, de um amor genuíno que deve estar no centro das nossas ações e escolhas. Tá? Ou seja, o amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ela deve ser uma filosofia de vida, ela deve ser vivida. Tá? E em relação à lei de Moisés, elas estavam intimamente ligadas à cultura e à sociedade daquele tempo. Tá? E nesse sentido, Cristo acaba modificando as leis, tanto na sua substância, como é dito no Evangelho, como em sua forma. Mas ele não revoga e nem ignora essas leis, tá? Mas ensina a verdadeira intenção por trás delas. Tá? Ele combate as práticas externas, muitas vezes vazias, as falsas interpretações, tá? Que muitas vezes distanciavam de fato o que queria ser dito naquelas leis. E dessa forma, Jesus ele convoca a um tipo de reforma radical, não através de mudanças que abandonam as leis, tá? Mas sim a redução da lei à sua essência, que é o amor. Tá? E esse amor, o amor a Deus, ao próximo, é o que centra, tá? O que Deus sempre desejou para seus filhos. Tá certo? Se você levar em consideração que os 10 mandamentos eles não possuem de forma alguma, tá? Um que diz perdoarás o próximo, você já entende aí que naquele momento, tá, o perdão era uma coisa um pouco acima do que os homens da época conseguiriam fazer. Tá? De forma que, embora se nós disséssemos que o seguimento dos 10 mandamentos
não precisaria de fato do perdão, porque a pessoa não erraria, mas nós sabemos que o homem, assim como tudo que é divino, ele tenta alterar para se elevar acima de outros homens, mesmo que isso acabe prejudicando o entendimento daquilo que é divino e daquilo que é genuíno em relação ao amor, né? Então, quando Jesus diz: o céu e a terra não passarão, que tudo seja cumprido até o último iota, tá? Ele reafirma a importância do cumprimento integral da lei de Deus. Ele não está dizendo que a lei deve ser observada somente em algumas circunstâncias ou por algumas pessoas, tá? Mas essa lei deve ser cumprida em sua totalidade por todos, em todos os lugares, em todos os tempos, tá? A lei de Deus, de acordo com Jesus, não é um privilégio de um grupo específico, ou de uma cultura, ou de um povo, mas deve ser vivida por toda a humanidade. Sendo nós todos filhos de Deus, tá? Todos devemos ser igualmente dignos dessa lei, ou seja, a gente tem conhecimento dessa lei, nós temos a possibilidade de conhecê-la, tá? E não deve haver distinção em relação à sua aplicação. Em outras palavras, tá? Aquele que segue de fato as leis divinas, ele está pouco se importando para quem que ele está utilizando essa lei. Ele vai usar de maneira correta, por quê? Porque Deus deseja que ele viva a lei de maneira plena, tá? Não importando quem é o seu próximo. Muitas vezes esse próximo pode não concordar com você, mas isso não o faz menos digno do seu amor, porque ele é um filho de Deus como você. E de maneira resumida, tá? O que Jesus nos deixa é que a verdadeira prática da lei de Deus está na vivência do amor, e de um amor profundo e incondicional, tá? Esse amor, ele se estende a todos os seres humanos e todas as criaturas desse planeta, sem exceção alguma, tá? E de maneira mais abrangente, podemos até considerar que as leis divinas, elas podem e devem ser utilizadas de uma maneira um pouco mais abrangente a todos os seres que Deus criou, não só nesse mundo, mas em todos os mundos do qual passarmos, tá? E ao cumprirmos essa lei, nós estamos cumprindo a vontade divina e seguindo o caminho da verdadeira transformação interior, tá? Que essa, na verdade, é a lição que Cristo quis nos mostrar. Eu tenho leis, eu não vim quebrar as leis que já estavam, mas eu vim, de certa forma, fazer com que vocês entendam que, acima de tudo, existe um Pai bom, amoroso e que deseja o nosso progresso. E dessa forma, existe um conjunto de leis que devemos seguir, e essas leis, elas têm que ser utilizadas em sua totalidade, vividas e transmitidas a todos aqueles que nos cercam. Bom, meus queridos, essa é a lição de hoje. Tenham uma boa noite.